Oi, pessoal. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante dentro da eletricidade, especificamente dentro da eletrodinâmica, que é a chamada lei de Ohm, ou primeira lei de Ohm. A experiência de Ohm foi com fios condutores, através dos quais ele submetia-os a uma diferença de potencial e verificou o aparecimento de uma corrente elétrica. Para um mesmo fio condutor, feito de um mesmo material, ele submeteu a várias diferenças de potenciais, anotando as respectivas correntes para cada DDP dessa. E ele verificou para o mesmo condutor que quando ele fazia uma razão, dividia um pelo outro, ele encontrava para esse condutor sempre o mesmo número. E ele atribuiu a essa constante o nome de resistência elétrica, que é representada pela letra R maiúscula. A resistência elétrica é uma propriedade que os condutores elétricos, de uma maneira geral, têm, que é a oposição à passagem da corrente elétrica. Essa oposição, vamos lembrar aqui, provoca uma dificuldade na passagem e, consequentemente, o choque dos elétrons com a rede atômica provoca um aumento na temperatura do material, retratando um efeito muito importante que está no nosso dia a dia, nos chuveiros elétricos, nos aquecedores elétricos, chamado efeito Joule. A lei de Ohm, então, é traduzida dessa forma, como sendo, usando as grandezas, diferença de potencial, corrente elétrica e a resistência elétrica do nosso condutor, representada então pela letra R, dessa forma. U, que é a diferença de potencial, é igual ao produto dessa constante, a resistência elétrica, vezes a corrente elétrica. Vamos tentar olhar agora como que se dá a análise gráfica, né, dessa expressão. Vamos lembrar, essa expressão aqui é uma expressão do primeiro grau, podemos encará-la como uma equação do primeiro grau do tipo y igual a ax, uma função simples do primeiro grau. E como tal, o gráfico começa na origem e é uma reta. E uma propriedade muito importante do gráfico UI, né, DDP corrente, é exatamente essa, que essa reta ela tem uma inclinação constante, representada aqui pelo ângulo alfa, e que a tangente desse ângulo vai representar numericamente o quê? Vamos lembrar da matemática. Tangente é cateto oposto, que no caso aqui é o U, o valor da DDP, dividido pelo cateto adjacente, que é o valor da corrente elétrica. Dessa forma, a tangente do ângulo vai representar, então, numericamente, a razão de U sobre I. Ora, se nós olharmos aqui para a lei de Ohm, U dividido por I me dá exatamente o valor da resistência elétrica. Então, a maior propriedade desse gráfico é exatamente essa. A inclinação da reta, representada pela sua tangente, representa numericamente o valor da resistência elétrica do condutor. Esse gráfico, por ter uma inclinação constante, vai representar, então, uma resistência elétrica constante, que é característica dos resistores chamados ômicos. São resistores que satisfazem a lei de Ohm, cuja constante R, né, vai representar então a resistência elétrica. Todo resistor que tem a sua resistência elétrica constante é denominado então resistor ômico. A resistência não varia. Bom, pessoal, uma dica importante para vocês é, se aparecerem gráficos DDP corrente, em que apareçam curvas em vez de retas, vamos perceber que esse resistor ele tem a sua resistência elétrica variável. Como é que nós podemos comprovar isso? Repare que no primeiro gráfico, eu peguei aqui um ponto A, tracei uma tangente ao ponto e uma paralela ao eixo das correntes elétricas e verifiquei que existe um ângulo alfa. Depois eu andei na curva e peguei o ponto B, tracei novamente uma tangente, uma paralela ao eixo X, que é o eixo das correntes, e um ângulo beta. Reparem que alfa é maior do que beta. Ora, nós já sabemos a propriedade do gráfico UI, é que a tangente do ângulo representa numericamente a resistência elétrica. Então, dessa forma, como o ângulo alfa é maior que o ângulo beta, a resistência elétrica no ponto A é maior que a resistência elétrica no ponto B, portanto, a resistência está variando, não satisfazendo a lei de Ohm. No gráfico 2, reparem que está acontecendo uma situação inversa. Eu peguei novamente um ponto A, aqui na curva, tracei a tangente, determinei o ângulo alfa. Depois eu peguei um segundo ponto B, tracei uma nova tangente, determinei um ângulo beta, e nesse caso aqui, alfa é menor do que beta.
Consequentemente, como nós já sabemos que a tangente do ângulo representa numericamente a resistência elétrica, a resistência do ponto A é menor que a resistência do ponto B, caracterizando novamente um resistor de resistência variável. Dessa forma, esses resistores representados por essas curvas não representam um resistor ôhmico, por quê? Porque suas resistências são variáveis, logo eles serão resistores ôhmicos. Nós podemos aplicar a lei de Ohm no ponto, mas não na curva como um todo. Ok? Bons